Bem-vindos ao ciclo de conferências online da Imperalum. Vamos dar então início a esta terceira sessão. Eu aproveito para me apresentar. O meu nome é Joana Lemos, faço parte do departamento técnico da Imperalum. Hoje temos connosco novamente os oradores, o engenheiro Jorge Pombo, diretor de marketing e desenvolvimento, e o engenheiro João Pinhão, do departamento técnico da Imperalum. Este ciclo de conferências online relativamente às boas práticas de impermeabilização é composto por 7 módulos. Este é o terceiro, já tivemos dois anteriores, que se realizam todas as quintas-feiras às 3, com exceção da semana passada por causa dos feriados. As próximas datas, eu ia pedir só que alterassem o slide, por favor, para as próximas datas. As próximas datas serão, tivemos então o módulo 1 e o 2, o primeiro no passado 28 de maio sobre o projeto de impermeabilização, módulo 2 no passado dia 4 de junho, projeto de impermeabilização e a importância do pormenor. O seguinte, que será na próxima quinta-feira, dia 25 de junho, relativo a coberturas de grandes áreas comerciais e industriais. Módulo 5, dia 2 de julho, sobre reabilitações de coberturas de fibrocimento. Módulo 6, dia 9 de julho, pontes e outros suportes transitáveis por veículos. E, por fim, para finalizar este ciclo, teremos no dia 16 de julho um módulo relativo às impermeabilizações de estruturas enterradas de edifícios. Aproveito para vos dizer também que nós vamos enviar um link com a gravação desta apresentação e uma cópia também da apresentação, e depois também aos participantes iremos enviar um certificado de presença. Focado na sessão de hoje, que será relativa às coberturas verdes, vamos falar um bocadinho sobre este tema, sobre a constituição, funcionamento e as vantagens desta solução. Esperemos que vos seja útil e que realmente seja do vosso interesse, e daríamos então início à apresentação, passando a palavra ao engenheiro Jorge Pombo. Obrigada e até já. Muito obrigado, Joana. Muito boa tarde a todos. Eu aproveito também para dizer aqui boa tarde ao meu colega João Pinhão, que ponho aqui também já agora online. Boa tarde a todos. Boa tarde, João. Vamos então dar início à formação de hoje, ao módulo terceiro deste ciclo, em que vamos falar sobre coberturas verdes. Vamos falar sobre coberturas verdes, sobre a sua constituição, sobre a funcionalidade e, naturalmente, também sobre as vantagens das coberturas verdes. Basicamente, aquilo que estamos, de certa forma, a ver aqui, digamos, como índice, digamos, daquilo que vamos falar. Alguns desafios ambientais que o crescimento urbanístico nos traz e os benefícios que as coberturas verdes podem trazer como resposta exatamente a esses desafios desse crescimento das nossas zonas urbanas. E depois, naturalmente, também falarmos dos materiais da constituição dos sistemas de coberturas verdes, desmistificar um pouco aquilo que parece para algumas pessoas difícil e é muito simples, e não só é simples como é perfeitamente eficiente e durável, e falarmos depois um bocadinho também na parte do próprio coberto vegetal dessas coberturas verdes. Coberturas verdes é que poderíamos chamar também coberturas vivas, embora o termo não seja, digamos, o adotado, porque poderá haver coberturas que não são quase vivas, mas têm algumas características também positivas das coberturas verdes, nomeadamente se tivermos terreno que não tenha quase plantas lá em cima, ainda assim tem algumas vantagens. Vamos então, digamos, entrar em matéria e, naturalmente, começar por falar, digamos, daquilo que é o crescimento das grandes zonas urbanas, que traz consigo uma série de desafios, naturalmente. Desafios que vão, por exemplo, ao nível daquilo que é o aumento da temperatura ambiente dentro da própria cidade, do aumento da poluição, muito betão, normalmente quer dizer maior inércia térmica, portanto, digamos, um efeito, digamos, de calor no verão bastante mais intenso do que aquilo que seria, digamos, fora das zonas urbanas. Há, simultaneamente, digamos,
por toda a emissão de gases, nomeadamente dióxido de carbono, dos chamados NOx, os óxidos nitrosos, que, por exemplo, os automóveis libertam, portanto, que nos cria toda uma poluição dentro das cidades, que é naturalmente prejudicial à saúde humana, à saúde pública, e que, digamos, esses são efeitos, os tais efeitos, digamos, menos positivos das grandes metrópoles, que têm ainda a acrescentar riscos, nomeadamente o facto de que quanto mais nós construímos, mais nós impermeabilizamos os solos. Quando mais impermeabilizamos os solos, quer dizer que quando chove não há absorção natural, digamos, pelo terreno, quer dizer que essa água da chuva vai carregar imediatamente tudo aquilo que são, às vezes, algumas vias, digamos, naturais, ainda algumas vias pluviais naturais, mas na grande maioria vai carregar naturalmente as condutas de escoamento, que em momentos, digamos, de maior intensidade de chuva, por vezes não são suficientes para, digamos, conseguir drenar picos, digamos, de maior intensidade, e temos, enfim, com algumas frequências menos do que aquilo que deveria ser, pequenas cheias, às vezes com grandes inconvenientes, cheias urbanas, que são exatamente fruto dessa grande impermeabilização dos solos. Ora bem, se nós, digamos, ao construirmos, pudermos colocar naquilo que é, digamos, a cobertura, aquilo que nós retiramos, aquilo que nós impermeabilizamos no fundo do solo ao colocarmos lá um edifício. Se nós, no topo desse edifício, conseguirmos ter uma parte dessa área que, pelo menos parcialmente, tem terreno, pelo menos parcialmente tem alguma capacidade de acumulação de água, naturalmente, logo aí vamos ter um grande benefício em termos de almofada de água e não descarregar, digamos, esse caudal imediatamente para as condutas pluviais urbanas. E, portanto, logo aí travamos um pouco esses riscos de cheias urbanas. Mas, naturalmente, que há muitos outros benefícios. Estamos a falar de, enfim, colocar na cidade zonas verdes que nós retiramos ao construir, que nos vão permitir dar benefícios para os próprios edifícios, já veremos alguns, mas também para o próprio tecido urbano, para o próprio cenário urbanístico, aquilo que nós podíamos chamar, dar alguma sustentabilidade às nossas cidades. Alguns desses benefícios podemos, digamos, enumerá-los, se assim posso chamar, e estes são apenas alguns, não são todos, porque senão podíamos aqui ter ainda um número maior, mas teremos, digamos, como alguns dos benefícios, a melhoria do comportamento térmico, naturalmente, e sobretudo na questão do verão. Chamo aqui a atenção que a cobertura verde, embora possa melhorar um bocadinho no inverno quando não está a chover, temos de ter atenção que o terreno molhado não é um isolamento térmico e, portanto, necessita à mesma de isolamento térmico numa cobertura verde, mas naturalmente que, sobretudo no verão, ela dá-nos uma proteção térmica adicional, quer por sombreamento das próprias plantas, quer pela própria inércia do terreno, que nos vai melhorar muito o conforto térmico do edifício, mas não só do edifício. Ele vai permitir que o edifício aqueça menos e, portanto, haja menos inércia térmica de todos os edifícios, e nós temos um benefício térmico para a própria cidade em si. Temos menos calor na própria cidade se tivermos mais vegetação nas nossas coberturas. E aqui, quando falamos em coberturas, atenção que não são apenas os terraços, ou seja, o último piso do edifício. Às vezes podemos estar a falar, digamos, de uma cobertura sobre uma garagem ao nível do piso zero. Muitas impermeabilizações ao nível de zero podem passar a ser também coberturas verdes, e temos também aí a tal melhoria, digamos, das condições atmosféricas, nomeadamente, e mais uma dos efeitos, que é, naturalmente, a criação, maior produção de oxigênio, portanto, consumo de dióxido de carbono, e, portanto, uma maior, digamos, purificação do ar, menos gases poluentes e também alguma filtragem de gases de poeiras que há no ar e de gases poluentes que andam no ar. Temos ainda, enfim, é um benefício adicional, não é sequer o mais importante, mas em alguns casos é interessante a possibilidade de termos nessas áreas pequenas hortas urbanas e, portanto, termos também alguma mini produção agrícola ou hortícola, pelo menos,
nessas zonas, além de naturalmente criarmos zonas estéticas, bonitas, de lazer, que são uma melhoria para a cidade, quer ao nível do piso zero, quer ao nível naturalmente dos terraços, e portanto estamos dessa forma a contribuir para uma cidade mais sustentável. Dito isto, em termos daquilo que são algumas das vantagens, alguns dos benefícios, eu poderia ainda dizer, e vou naturalmente comentar a seguir, quando falarmos daquilo que é a própria cobertura, e a cobertura precisa de uma impermeabilização, que a cobertura verde não é um risco para a impermeabilização, mas quando é bem feita, antes pelo contrário, ela é uma ajuda, digamos, ao aumento da longevidade da própria impermeabilização, do próprio sistema de impermeabilização dessa cobertura. Mas vamos então falar um pouco de projetos de coberturas verdes. Portanto, já de alguma forma introduzimos aqui o tema de que há benefícios, que vale a pena, e que se vale a pena, vamos então ver como é que nós podemos fazer coberturas verdes. Há alguns pontos que nós temos que passar por eles, temos que ter a noção que necessitamos de olhar para a cobertura verde como mais um elemento que necessita de ser projetado. Falámos aqui nas últimas sessões da necessidade do projeto, e o projeto pensado de raiz, não é na obra, é quando estamos a fazer o projeto do edifício que também temos que pensar no projeto de impermeabilização. Aqui é mais um detalhe, temos que pensar no projeto da cobertura verde. E temos que começar por pensar qual é o tipo de suporte que nós temos. Naturalmente que, se vamos lá colocar uma cobertura verde em cima, tem o seu peso, precisamos de um suporte que tenha a resistência adequada às cargas previstas. Alguns poderão pensar, ei, uma cobertura verde, vou pôr ali muito peso em cima. Nada disso. Aliás, a maior parte das coberturas verdes hoje em dia são coisas que têm, já veremos depois no final, mais para o final desta apresentação, às vezes alturas de terreno 10, 15, 20 centímetros, e não é, digamos, o terreno com a densidade que nós encontramos às vezes, digamos, aí no campo, porque estamos a falar de terrenos de técnicos que devem ser sempre mais leves, mais, enfim, com maior capacidade de arejamento, de respiração, mas também com maior capacidade de retenção de água com pouco peso e de retenção de nutrientes. Portanto, o peso é relativamente baixo numa cobertura ajardinada, numa cobertura verde, com algumas exceções, se quisermos ter árvores, e podemos ter árvores, naturalmente não todas e não de qualquer maneira, mas, enfim, todos nós conhecemos alguns jardins e de alguns edifícios públicos, por exemplo, com oliveiras, e é uma planta que, por exemplo, pode ser colocada, claro que aí tem uma altura de terreno que já considera um peso que tem que ser considerado no próprio suporte. Passando, digamos, do suporte à preparação desse suporte para colocar o restante sistema, o que vem a seguir é a impermeabilização, e para isso precisamos de preparar, de regularizar esse suporte e de lhe dar uma camada de formação dependente. Tal como qualquer outra impermeabilização, também aqui a camada de formação dependente deve existir e deve ter tendencialmente pelo menos 2% de inclinação, para que, digamos, a água que for drenada, ela, digamos, tome uma certa pendente e encontre o seu caminho para os pontos de escoamento e não fique ali retida. Feita, digamos, essa camada de forma, naturalmente vem o sistema de impermeabilização, que deve ser durável, deve ser sustentável. Estamos aqui a falar de uma cobertura verde e, portanto, estamos a falar de ambiente. Então, o sistema de impermeabilização, será bom que ele também seja um sistema amigo do ambiente. Já falaremos disso um pouco mais à frente, quando falarmos do sistema de impermeabilização. Agora, estamos a falar de um sistema de impermeabilização que tem que ter características muito próprias. Ele vai ter em cima plantas, vai ter um jardim vivo com raízes que vão à procura de umidade, que vão à procura de substratos orgânicos, e essa impermeabilização tem que ser uma impermeabilização com capacidades de resistir a essas raízes. E, portanto, tem que ser uma membrana de impermeabilização ou um sistema de impermeabilização que tem que ter, digamos, uma certificação anti-raízes. Existe hoje ensaios europeus e uma certificação anti-raízes. Eu peço desculpa porque estou a ver aqui uma informação estranha no computador. Eu espero que toda a gente esteja a ver-nos normalmente. Joana, peço só que olhes para o chat, se alguém tiver com alguma dificuldade, que me digam se está toda a gente a ver. Acho que está. Pelo menos não há aqui nenhum aviso nesse sentido. Nós estamos com certeza, mas aqui digamos aqui o meu computador alternativo está-me a dar aqui uma situação estranha, mas se calhar é só dentro.
Estão aqui a dizer que está tudo a correr bem. Vamos então falar da situação do projeto perdão, estávamos a falar do projeto de impermeabilização e depois do projeto de impermeabilização vem então algo que também é particular no caso das coberturas verdes, que é a capacidade de drenagem. Nós não podemos colocar um terreno em cima da impermeabilização e depois, quando, digamos, houver chuva ou houver rega, essa água fique lá empapada, digamos, dar, digamos, uma má saúde às plantas que lá estivessem. Portanto, é necessária uma camada de drenagem e, portanto, há que ter um elemento que será um elemento com uma capacidade de drenar, mas também de manter alguma água. Durante anos havia sistemas de coberturas verdes em que tínhamos um elemento de drenagem que a única coisa que fazia era drenar, e às vezes drenar em excesso. E ao drenar em excesso não estávamos a imitar aquilo que acontece no terreno. Quando temos uma planta no terreno, por baixo tem naturalmente toda uma quantidade de terreno que tem uma certa umidade e ele não escoa, não seca de imediato. Enfim, seca à superfície, mas alguma umidade subterrânea acaba por vir digamos, a dar ajuda à parte superior. Também aqui, se nós tivermos um sistema de drenagem que tenha capacidade de reter alguma água, portanto, ela, quando se acaba de regar ou quando acaba de chover, o terreno não seca tão rapidamente e vai haver ali, digamos, alguma compensação, algum retorno de umidade para esse terreno, para que, enfim, até nos permita uma distância maior entre regas, por exemplo. Por cima desse sistema de drenagem, que tem naturalmente um filtro geotêxtil que deixa passar água, mas não o terreno, haverá então o tal terreno vegetal, que naturalmente tem que ser um terreno técnico, não pode ser um terreno qualquer, senão as plantas naturalmente não vão sobreviver, deve ser um terreno técnico, um terreno leve, como dizia há pouco, e um terreno que tenha capacidade de reter umidade e nutrientes, sobre os quais depois haverá plantas que também, mais uma vez, devem ser plantas adequadas ao fim. Quer dizer, pode ser plantas adequadas ao tipo de uso, ao tipo de manutenção que estamos, digamos, disponíveis para fazer nessa cobertura. Falaremos mais à frente, uma vez que este é o último ponto, vamos, digamos, começar por falar das impermeabilizações e mais tarde falaremos das drenagens e das plantas, sendo, no entanto, e desde já faço este reparo, a Academia Imperial somos especialistas na área da impermeabilização, naturalmente também na área da drenagem e do isolamento térmico e dos filtros necessários. Não somos propriamente os especialistas em plantas, deixamos isso para outros especialistas, ainda que tentaremos, de alguma forma, dar-vos alguma informação sobre essa área. Não deixaremos de deixar aqui também alguns slides com alguma informação sobre, digamos, essa área. Falando então no projeto de impermeabilização. Quanto ao projeto de impermeabilização de coberturas verdes, enfim, como impermeabilização é algo que em coberturas verdes tem um histórico muito grande. Isto é, digamos, apenas uma pequena graça, se me permitirem o termo, mas estamos a falar de que já, enfim, há muitos séculos atrás, estamos aqui a falar no século VI a.C., e digamos dos famosos jardins suspensos da Babilónia, mandados construir pelo rei, eu nunca consigo dizer este nome corretamente, Nabucodonosor. Estas coberturas verdes naturalmente tinham de ser impermeabilizadas. E eram impermeabilizadas com aquilo que existia na altura, e o que existia na altura, e sobretudo naquela zona, estamos a falar no sul do que é hoje o Iraque, havia à superfície betume asfáltico. E, portanto, estas coberturas verdes são talvez as primeiras coberturas verdes impermeabilizadas com betume asfáltico. Esse mesmo betume asfáltico é hoje ainda o produto de excelência. Claro que não tem nada a ver com o betume asfáltico dos jardins suspensos da Babilónia. Estamos a falar hoje de betume asfáltico modificado com polímeros APP, e que, no caso específico das coberturas ajardinadas, estamos a falar de, primeiro, membranas que têm aditivos que lhe dão exatamente a capacidade anti-raiz, que já foi, digamos, testada, verificada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil
em documentos que primeiro se chamavam documentos de homologação, hoje chamam-se documentos de aplicação. O que está em vigor é o que estão aí a ver, o documento de aplicação número 104, mas o primeiro tem, suponho, há alguns 30 anos, mais ou menos. Há pouco estava a dialogar com uma colega minha, a ver se nos lembrávamos quando é que tinha sido o primeiro, foi antes de 1990, portanto, foi seguramente há mais de 30 anos que temos documentos de aplicação com membranas bituminosas modificadas com polímeros APP e com aditivo anti-raízes. E digamos, temos provas, e aí temos provas porque eu estou nesta vida também há 30 anos, mais ou menos, comecei em 1991, a minha primeira obra foi exatamente o Centro Cultural de Belém, que tem, enfim, as membranas, que a seguir o meu colega João Pinhão irá dizer como é que se constitui o sistema. Aí está um sistema que tem 28 ou 29, 91, portanto tem 28 anos. Portanto tem 28 anos com uma membrana com aditivo anti-raízes e continua lá de acordo com, na altura, o documento de homologação que hoje se chama documento de aplicação. Estas membranas bituminosas, como eu disse há pouco, têm naturalmente capacidade de impermeabilização, de durabilidade, de resistência às raízes, mas têm também outra coisa. Estamos a falar, como eu disse, de coberturas verdes e temos que ter em atenção qual é o impacto ambiental que têm estes sistemas. A Imperalum estuda, digamos, os seus materiais há muitos anos, tem colaborado, nomeadamente, com a Associação Europeia dos Fabricantes de Membranas de Impermeabilização e participa ativamente, por exemplo, naquilo que é a Declaração Europeia Ambiental de Produto das membranas bituminosas a nível europeu, em que há um documento que estão a ver aqui, que é um documento europeu, em que fazem parte os vários países que vos aparecem aqui a cor de laranja, em que, quando aparece ali no mapa Portugal, a contribuição de Portugal é exatamente a contribuição da Imperalum para esse estudo e, portanto, este estudo é válido também para as membranas que o meu colega João Pinhão vos vai comentar daqui a pouco em relação aos sistemas de impermeabilização. Digamos, o ter uma declaração ambiental de produto vale, sobretudo, pela sua capacidade de ser mais ou menos amigo do ambiente. Há muitos produtos que têm declarações ambientais de produto, nem todos são amigos do ambiente da mesma forma. As membranas bituminosas têm, efetivamente, alguma capacidade de ter, digamos, alguma proximidade e alguma afinidade, digamos, de respeito pelo meio ambiente, nomeadamente o facto de haver nas membranas bituminosas, no seu fabrico, a incorporação, desde sempre, de uma grande quantidade de polímeros que preferencialmente são polímeros de origem de reciclado, ou seja, de reciclagem de outros usos e dos mais variados tipos, e alguns com muito pouco modificação, ou seja, gastando pouca energia nesse processo de reciclagem, podendo, portanto, ser utilizado material reciclado com, digamos, pouco impacto ambiental. Por outro lado, há uma avaliação daquilo que é o ciclo de vida dos produtos de impermeabilização de base bituminosa, desde a sua origem, ou seja, procurando a sua aquisição de todas as matérias-primas o mais próximo possível da zona de fabrico, mas depois acompanhando, digamos, todo o processo de fabrico, a escolha de materiais, a escolha digamos, do melhor processo em termos de gasto de energia, para haver o menor gasto de energia possível na sua produção, e depois também a reutilização, quando necessário, desses produtos, naturalmente dando-lhes, primeiro que tudo, a maior longevidade possível de vida na sua aplicação e depois poder-lhe dar algum uso também no final. Nesse sentido, a Imperalum esteve ligada a um processo, digamos, a um programa que decorreu entre os anos 2013 e 2016, chamava-se esse programa o Life Cycle in Practice, o LCIP, que era um programa patrocinado pelo programa Life Mais da União Europeia, e que em Portugal tinha como coordenador o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, o LENEG,
onde a Imperalum concorreu exatamente com um estudo do ciclo de vida dos seus produtos e ganhou o prémio exatamente na qualidade de informação em que estava, digamos, em causa a capacidade de ter o máximo de informação possível sobre o seu produto em todo o seu ciclo de vida. Foi um trabalho que foi feito em conjunto, naturalmente, com os técnicos do UNEG e também, na altura, com os consultores do ITECONS, que faziam parte, digamos, do projeto, e em que a Imperalum, em 2016, conseguiu ter exatamente esse prémio pelo conhecimento e a melhoria de toda a informação relativa aos impactos ambientais de todo o ciclo de vida dos seus materiais. Esse ciclo de vida vai até, digamos, ao final de vida. E só para terem uma ideia, muito rapidamente, posso-vos dizer que aquilo que, naturalmente, todos nós podemos saber é que no final de vida de um produto destes deverá ir para aterro. Quando vai para aterro, já agora um pequeno à parte, às vezes acontece a algumas pessoas dizer isto é membranas de alcatrão, não tem nada a ver, cuidado, isso é um erro comum, mas que não tem nada a ver. Alcatrão é um material com algum risco para a saúde. O betume asfáltico não tem nada esse peso, é um produto natural e é um produto que é classificado em termos ambientais de um resíduo industrial banal e pode ser colocado em aterro de resíduos industriais banais. O que não quer dizer que seja a solução mais ambiental, e efetivamente é, digamos, uma possibilidade, mas hoje em dia há soluções, digamos, nomeadamente no caso da Imperalum já não o faz, utiliza mais outras vias, nomeadamente a via do aproveitamento energético. O produto, os resíduos das membranas bituminosas podem ser trituradas e serem aproveitada a sua energia naquilo que normalmente chamamos a coincineração, mas neste caso a coincineração é produzindo energia em processos, nomeadamente cimenteiras, que utilizam, digamos, esse resíduo como energia nos seus fornos. Portanto, há um aproveitamento do produto de uma forma energética, mas ainda há mais. Nós temos algum histórico também em Portugal de pegar nesse produto triturado e de ser aplicado por empresas que o conseguem colocar junto de inertes em pavimentação de estradas e, portanto, onde já é necessário colocar betume, colocar algum que vem de um processo de reciclagem e, portanto, há aqui um reaproveitamento com pouca energia pelo meio, um reaproveitamento do mesmo material e, portanto, ele já tinha 30 ou 40 anos de vida numa obra, vai ter mais 40 ou 50 ou 60 anos de vida numa estrada e continua, digamos, o seu processo. Sendo que, digamos, a indústria já tem hoje, tecnicamente possível, a capacidade de fazer, digamos, um ciclo contínuo de reciclagem e voltar a produzir o produto, digamos, depois dele ter chegado ao seu fim de vida, ser totalmente reciclado e ser incorporado na produção de novas membranas bituminosas. É claro que isto implica que todos os agentes envolvidos, nomeadamente, façam separação e que nos entreguem, digamos, esses materiais para serem levados a um processo de reciclagem completa do produto, para ser novamente colocado em produção. Mas isto para dizer que é um produto que tem, digamos, o ciclo fechado. Tecnicamente já é possível, embora não tenha que ser esse. Como eu disse o outro anterior, a possibilidade de ser reutilizado novamente noutro processo e durar mais outro tempo de vida é também uma forma muito amiga do ambiente de reaproveitar um produto já aplicado. Dito isto, eu passaria, por um lado, a palavra ao meu colega João Pinhão para falarmos da constituição, então, dos sistemas de impermeabilização mais adequados numa cobertura ajardinada. João, passo-te a palavra. Olá, boa tarde. Obrigado, Jorge. Portanto, agora vamos falar aqui um bocadinho mais da constituição das camadas, da adequação dos produtos a cada uma das funções e as referências que nós fabricamos para este fim. Portanto, podemos ter cobertura ajardinada em sistema invertido, que já, conforme explicámos nas sessões anteriores, o sistema invertido consiste em aplicar o sistema de impermeabilização antes de aplicar o sistema de isolamento térmico. Portanto, as telas de impermeabilização vão ficar protegidas mecanicamente e termicamente pelo isolamento térmico. Neste caso, vamos aplicar uma emulsão bituminosa sobre o suporte. Vamos aplicar depois um sistema bicapa de 2 telas. Qual é que é a diferença na constituição das telas?
a primeira tela há de ser igual aos sistemas que falámos nas sessões anteriores. Há de ser uma tela com 3 kg por metro quadrado e armadura em fibra de vidro. E a segunda tela será uma tela de 4 kg por metro quadrado. No entanto, já terá uma armadura de poliéster e, no caso específico da cobertura ajardinada, terá que ter o aditivo anti-raiz, que o Jorge já estava a falar anteriormente. Este aditivo anti-raiz é um repelente, não é um herbicida. Portanto, mais à frente também o Jorge vai falar um bocado sobre o tipo de plantas que se deve colocar, porque também temos que ter em atenção que não poderá ser algo que tenha uma raiz demasiado agressiva. E este repelente raiz é o que vai proteger as telas em relação à vegetação. Depois pode-se colocar o isolamento térmico. Sobre o isolamento térmico, coloca-se uma lâmina que vai fazer a drenagem e a retenção de águas. Esta lâmina, ou esta placa drenante, denomina-se por Platon DE25. Como podem ver aqui na terceira foto a contar de cima, do lado direito, esta lâmina funciona tipo covete de gelo. Quando o terreno fica ensopado, começa a escoar água por baixo, esta lâmina capta essa água, faz o enchimento de cada um dos cubos como as covetes de gelo, enche linearmente. Quando tem o excedente de água, drena, porque os cubos estão interligados, os cubozinhos tipo covete de gelo, estão interligados e têm uma abertura para fazer drenagem. Quando temos um excedente de água, faz drenagem. Quando se atinge uma altura de cerca de 20 milímetros de água em cada um dos cubos, deixa de drenar. E essa água fica lá para poder fazer, para que o terreno possa posteriormente absorvê-la por capilaridade. Qual é que é a vantagem? Se estivermos num período seco, numa altura de primavera, verão, que temos temperaturas mais altas, os terrenos vão estar mais secos, vamos poupar nas fases de rega, porque regamos o terreno ensopa, a água escoa para baixo, a lâmina faz o escoamento do excedente de água, mas retém aqueles cerca de 20 milímetros de água. Esses 20 milímetros de água, quando o terreno seca, são absorvidos por capilaridade. Desta forma, conseguimos fazer uma poupança de água na fase de rega. Em alturas úmidas, como no inverno, no outono ou inverno, a lâmina vai funcionar apenas como lâmina drenante, porque há de acabar por estar sempre com água em excesso, então vai fazer a drenagem. Sobre esta lâmina, vamos ter que colocar uma manta geotextil, o Impercept 200. Esta manta geotextil neste caso, vai servir de filtragem de água em relação ao terreno. Porquê? Que é para podermos colocar o terreno, o substrato vegetal, por cima da lâmina e esse terreno não ir entupir, nem ir preencher os vazios da lâmina, permitindo que a água seja escoada e seja acumulada. Depois vem o terreno técnico vegetal, isso depois já será sempre uma escolha mais à parte da nossa especialidade de impermeabilização e isolamento térmico. Depois poderemos ter o mesmo tipo de sistema, mas numa cobertura tradicional. O que é que vai alterar na cobertura tradicional? Vamos passar a ter o isolamento térmico por baixo do sistema de impermeabilização. E vamos ter a tal lâmina de retenção e drenagem, o Platon DE25, assente diretamente sobre as membranas de impermeabilização. Neste caso, vamos ter que aplicar na mesma uma emulsão bituminosa sobre o suporte, que não será para fazer a aderência das telas, a colagem das telas, mas sim para fazer barreira ao vapor, para evitarmos termos condensações no interior. Como isolamento térmico, podemos utilizar as placas de poliisocianurato, que são recobertas a betume na face superior. Este betume vai permitir fazer a colagem direta da primeira tela ao isolamento térmico. A primeira tela mantém-se como no sistema anterior, 3 kg por metro quadrado, armadura em fibra de vidro, Polyplast 30. A segunda tela
mantemos exatamente a mesma tela, 4 kg por metro quadrado, armadura em poliéster e com a denominação Garden para garantirmos que tem o aditivo anti-raiz. Sempre que a tela tiver uma denominação Garden no final, significa que tem o aditivo anti-raiz. Neste caso, aqui na cobertura invertida, como na cobertura tradicional, só estou a apresentar o poliéster 40 Garden por uma razão. A tela aqui vai estar sempre protegida dos raios ultravioleta. Portanto, ela não necessita de ter o granulado mineral para que esteja a fazer proteção aos raios ultravioleta. Se for o caso de a tela ficar exposta, neste caso utilizamos um Poly X R50 Garden. Tem a denominação Garden, quer dizer que tem o aditivo anti-raiz necessário para a cobertura ajardinada. Poly X quer dizer que tem o xisto para fazer proteção aos raios ultravioleta. 50 significa que tem os 5 kg por metro quadrado. Sobre o sistema de impermeabilização, sobre as membranas, sobre o sistema bicapa, vamos aplicar a tal lâmina de retenção e drenagem de água, o Platon DE25. Vamos aplicar sobre esta lâmina o Impercep 200 para fazer a filtragem da água em relação ao terreno vegetal. Portanto, em relação à cobertura invertida, os elementos permanecem os mesmos, tirando o isolamento térmico. Aqui podemos ver essa diferença. Vamos mudar o tipo de isolamento térmico e o tipo de primário, de emulsão bituminosa. Já falámos na primeira sessão o porquê de cada uma destas emulsões bituminosas. Em sistema tradicional, não para colagem, mas para fazer barreira ao vapor. No sistema invertido, apenas como primário para fazer colagem das telas. Em termos de isolamentos térmicos, na cobertura invertida vamos utilizar o poliestireno extrudido, vulgarmente conhecido por XPS. Porquê? Porque este isolamento térmico permite estar em contacto com água. Num sistema mas não admite o calor necessário à colagem das telas bituminosas, portanto nunca poderá ficar por baixo das telas bituminosas. No sistema de cobertura tradicional, vamos utilizar o PIR, as tais placas de poliisocianurato, porque estas já permitem estar sobre o calor necessário para fazer a colagem das telas e podem ser colocadas por baixo do sistema de impermeabilização. O porquê destes dois isolamentos? Porque eles, em termos de resistência à compressão, são muito parecidos. O XPS é um pouco mais resistente à compressão. Estamos a falar, se calhar, cerca de 300 kPa numa placa de pavimentos de cobertura. O Pirmate, para este caso, estamos a falar ali de cerca de 225, 250 kPa. Portanto, qualquer um deles pode ser aplicado neste sistema de cobertura ajardinada. Apresentando aqui um pouco mais a lâmina que faz a drenagem e retenção de água. Podemos ver que ela é composta por estes cubos. Todos os cubos estão interligados entre si para fazer o enchimento linear de cada um deles. E para, depois de estarem todos completamente cheios, fazerem a drenagem do excesso de água. Como vemos, a interligação entre eles está um pouco acima da base e é essa a diferença de altura que vai permitir fazer a retenção de água. A água é essa que depois vai ser aproveitada numa altura seca para ser absorvida por capilaridade pelo terreno. Esta lâmina serve por norma para utilizar ao invés daquelas camadas de leca, por exemplo, se calhar de uma gravilha, de um seixo rolado, que normalmente são camadas que fazem a drenagem, são camadas que deixam passar a água. Só que essas camadas, por norma, têm maior altura e criam mais peso. Esta lâmina, além de ser mais leve, tem apenas 25 mm de altura. Se já estivermos a trabalhar com platibandas ou com zonas periféricas da cobertura mais baixas, vamos ganhar também aqui em altura. Sendo que peso vamos ganhar sempre.
O Impercep, neste caso, é a manta geotêxtil, mas que será utilizado só como filtragem de água. Normalmente nas coberturas apresentadas nas outras sessões é utilizado como separação, como separador de camadas e de proteção mecânica às camadas inferiores. Neste caso, vai ser utilizado como drenagem, que é para o terreno, a terra do substrato vegetal não faça um entupimento daqueles dos cubos da lâmina. Temos aqui alguns exemplos de algumas obras. Neste caso podemos ver a aplicação da emulsão bituminosa, a aplicação posterior das telas, depois a aplicação do isolamento térmico e das lâminas e depois com o aspecto final da cobertura verde. Isto é um exemplo de uma outra obra em que podemos ver também já a aplicação da lâmina drenante, o Platon DE25, sobre um geotêxtil. Aqui vemos um geotêxtil e uma betonilha. Aliás, não vemos o geotêxtil, vemos a betonilha. Aqui a betonilha foi colocada porquê? Estamos a falar de uma cobertura extensa, muito grande, e em que o empreiteiro, o dono de obra, preferiu fazer uma proteção mecânica às telas. Neste caso, vamos buscar um bocadinho da tecnologia utilizada nos sistemas de coberturas planas convencionais, com sistemas de impermeabilização de membranas bituminosas. Fazemos sobre o suporte o sistema de impermeabilização BK. Sobre a impermeabilização, colocamos o tal Impercep aqui como separador mecânico, como separador e proteção mecânica, e depois então faz a betonilha de proteção das telas. Esta betonilha, por norma, deve ser armada para evitar fissurações ou minimizar o efeito de fissuração. E depois, então, coloca-se o isolamento térmico sobre a betonilha de proteção, o Platon DE25, o geotêxtil e o substrato vegetal. Depois, em termos de pontos singulares, todos os pontos singulares que falámos nas outras sessões são aplicáveis neste tipo de cobertura também. Podemos utilizar os remates no topo dos muretes. Neste caso, terem atenção que temos que fazer a transição para a tela que faz a proteção aos raios ultravioleta, o PolyX R50 Garden. Podemos utilizar os acessórios para os tubos de queda, para as zonas de descarga. Podemos fazer aqui o remate também das telas na platibanda. Podemos fazer o remate da tela na platibanda com posterior reboco por cima. Podemos ter chaminés de ventilação. Todos os acessórios que se aplicam nas outras coberturas podem-se aplicar também nas coberturas ajardinadas. Temos aqui a panóplia de acessórios que existem, tanto de atravessamentos verticais, atravessamentos horizontais, chaminés, ralos de pinha, todo esse tipo de acessórios. Temos ainda uma outra situação, que é a questão das floreiras. Isto normalmente são zonas mais pequenas, que têm uma estrutura independente em relação ao resto da cobertura e que não necessitam de uma capacidade de drenagem como uma cobertura extensa. Aqui, por norma, temos um sistema de impermeabilização geral da cobertura que percorre toda a cobertura e passa por baixo das floreiras. A zona das floreiras, aqui, basta ser impermeabilizada com o sistema monocapa, com o tal PolyX R50 Garden. Porque, no fundo, estas floreiras são zonas mais pequenas e temos já todo o outro sistema mais robusto de impermeabilização da cobertura em geral. Só de realçar que, por vezes, há aqui algumas soluções de substrato vegetal em que são aplicados os nossos sistemas, mas depois ainda é duplicado, ainda é colocado ou considerado em prescrição uma lâmina que tem o aditivo anti-raiz e que vai fazer proteção ao sistema de impermeabilização, que, pronto, são lâminas mais plásticas, mais à base de base sintética. No caso de aplicação do Polyester 40 Garden
ou do PolyXR50 Garden não existe a necessidade de colocação dessas membranas sintéticas. Porquê? Estas duas membranas vão fazer a impermeabilização e já tem o tal herbicida, já tem o tal aditivo anti-raiz. Portanto, não vai precisar de mais nenhuma camada que faça proteção em relação às raízes. E depois, essas membranas sintéticas, no fundo, acabam por impedir que a água circule como deve ser por cima das telas bituminosas. Portanto, quando utilizamos este sistema Imperalo de impermeabilização com o aditivo anti-raiz, não existe necessidade de colocar mais nenhuma membrana que tenha essa função. Agora, vamos falar um bocadinho sobre o tipo de vegetação que se pode aplicar nesse sistema de coberturas verdes. E eu aqui volto a dar a palavra ao Jorge. Obrigado, João. Voltamos então a falar agora da parte de jardim. Quero só fazer, peço desculpa, João, uma pequena correção, que passou-te aí às vezes eu também sou capaz às vezes de dizer estas coisas, quando estamos a falar de anti-raízes, queria só explicar às pessoas que o aditivo anti-raiz não faz qualquer mal às plantas, ou seja, não se trata de um herbicida, mas é um repelente, no sentido em que é qualquer coisa que a raiz não gosta, mas que não a afeta no seu crescimento. Ou seja, faz parte até do ensaio europeu que dá a certificação às membranas como anti-raízes, que as plantas, é um ensaio que dura 2 anos, em que as plantas têm que ter um determinado crescimento, até um crescimento bastante grande em estufa, para serem aprovadas, exatamente para demonstrar que, por um lado, a membrana é totalmente resistente às raízes, que não é afetada pelas raízes, mas que, por outro lado, o seu produto, o seu aditivo anti-raízes, não faz qualquer mal ao crescimento da planta. Era só, digamos, um à parte que gostaria de dar também a informação às pessoas sobre esse aspecto. Falando então agora daquela área em que eu me vou aventurar naquilo em que nós não somos propriamente os especialistas, mas é só para vos dar também, e muito rapidamente, estamos no final da nossa apresentação, há alguma informação sobre os vários sistemas de vegetação que nós podemos colocar numa cobertura. A primeira, digamos, conclusão que já vão ver nos 3 slides que vos vou mostrar a seguir, um já vos está a aparecer, é que qualquer que seja o sistema de vegetação, e que habitualmente há classificações, há mais classificações do que estas 3, mas as mais comuns é chamarmos-lhe de sistemas, digamos, de extensivas e intensivas simples ou intensivas complexas, em que as extensivas são normalmente aquelas em que supostamente são coberturas que nós metemos lá as plantas, mas nunca mais lá vamos lá, enfim, aqui estamos a dizer que é para ter uma manutenção de 4 em 4 meses, às vezes é uma manutenção, digamos, de 6 em 6 meses, alguém que lá vai acima, digamos, ver as ervinhas que lá estão, é o que eu faço, por acaso, na cobertura do meu prédio, vou lá de 6 em 6 meses tirar umas ervinhas, e não se faz mais nada, é uma cobertura extensiva e pode ter um terreno técnico na ordem de, a partir dos 10 centímetros, colocamos aí com média 15 centímetros de terreno, mas podemos ter, digamos, sistemas destes a partir dos 10 centímetros de terreno vegetal e depois umas plantas que são normalmente plantas tapizantes, plantas rasteiras, muito resistentes às temperaturas extremas, autóctonas e, portanto, que praticamente não precisam de qualquer manutenção. O sistema de impermeabilização que lá está por baixo é exatamente aquele que o João vos comentou há pouco. Portanto, pode ser cobertura tradicional ou de cobertura invertida. Aqui estamos a apresentar-vos o sistema que nós consideramos mais comum e eventualmente mais vantajoso, porque adiciona alguma proteção adicional à própria impermeabilização, que é o sistema de cobertura invertida. Mas, para vos dizer que este sistema é exatamente aquele que já falámos antes, não muda nada, e temos então 10 centímetros de um terreno vegetal em cima, digamos, das nossas membranas, do sistema de drenante com o geotêxtil e depois o terreno e o turfo vegetal. Se em vez de termos, não sei porque que isto andou para trás, mas eu estou a mostrar o slide à frente, se em vez de termos um sistema, digamos, de não visitável, mas sim algo que poderá ou não ser visitável, mas já queremos ter algumas plantas
com algum aspecto estético mais interessante e que, portanto, naturalmente vão necessitar de uma manutenção, mas ainda assim baixa, uma manutenção mensal, uma rega mensal, enfim, alguma atenção uma vez por mês, aquilo que normalmente se chamam sistemas verdes visitáveis de plantas de sistema intensivo simples. Continuamos a ter, enfim, alturas de terreno que podem ter pouco mais do que os 15 centímetros, 10, 15, 20 centímetros de terreno vegetal. As plantas, naturalmente, são escolhidas em função desse mesmo objetivo, pela sua estética e pela sua capacidade ainda assim de resistir a temperaturas elevadas e de resistir, digamos, a um clima, à zona geográfica onde se insere essa cobertura. Mais uma vez, não alteramos nada em relação ao sistema de impermeabilização, ao sistema de drenagem e ao sistema de filtragem que temos por cima, porque esse sistema é capaz de resistir a essa mesma capacidade, a esse mesmo terreno que está aí por cima. Se quisermos ainda evoluir mais e formos para um sistema, normalmente chamamos de uma cobertura verde, visitável e intensiva complexa, ou seja, em que já queremos ter digamos, umas plantas, digamos, mais exuberantes, mas mais, digamos, de um aspecto estético maior, podem ser plantas já de maior dimensão, ou não, às vezes pode ser simplesmente uma relva, é uma coisa muito, muito baixa, mas que implica, digamos, uma manutenção muito permanente, digamos, semanal, todas as semanas é necessário alguma atenção, a isso chamamos uma cobertura de sistema intensivo complexo, em que o terreno, se for uma relva, se calhar pode ter apenas os 15 centímetros de terreno, mas se quisermos ter ali uns arbustos, às vezes até uma árvore, podemos ter coisas já maiores, 60 centímetros, ou até, digamos, ainda mais do que isso, que, digamos, mesmo até 1,5 metro de altura de terreno, o sistema continuaria a ser exatamente o mesmo em termos de impermeabilização e em termos de drenagem. Apenas mudávamos a altura do terreno em função das plantas que lá queríamos colocar. Chamo aqui a atenção que a capacidade de resistência às raízes do sistema de impermeabilização, eu costumo dizer um bocadinho a brincar, mas é um brincar a sério, que isto é um pouco como colete à prova de bala. A prova de bala não quer dizer à prova de canhão. E, portanto, os sistemas de impermeabilização são à prova de umas plantas que estão tipificadas, que são arbustos. Eu posso dizer que a planta que é utilizada em termos de nome específico chama-se Pyracantha coccinea. É um arbusto que nós todos conhecemos aí às vezes na rua com umas bolinhas vermelhas, que se encontra muitas vezes a fazer vedação de jardins. Essa é a planta padrão que é utilizada, quer dizer que qualquer outra planta que não tenha maior agressividade do que essa, e portanto podem ser plantas grandes, continuam a ser, digamos, viáveis numa cobertura ajardinada. Como vos disse ao início, até uma oliveira pode ser colocada numa cobertura ajardinada, mas se eu quiser lá colocar um pinheiro tenho que ter mais cuidado, ou um eucalipto teria que ter naturalmente mais cuidado, porque estamos a falar de raízes muito agressivas. E se um pinheiro ou um eucalipto é senso comum para qualquer pessoa que não iria colocar com muita facilidade numa cobertura ajardinada, já há outras plantas que é muito fácil qualquer um de nós pegar nela pequenina, ir ali a um hipermercado de jardinagem e comprar, por exemplo, uma pequena planta de bambu com 20 ou 30 centímetros de comprimento, de altura, e colocar numa cobertura ajardinada. Está a colocar um cancro terrível. Cuidado, porque essa é uma das plantas proibidas, totalmente proibidas numa cobertura ajardinada, porque é uma planta que, quando tiver 1 metro de altura, tem 3 metros de raiz para baixo e de uma raiz totalmente perfurante, que é capaz de perfurar até 3 centímetros de argamassa, por exemplo, e, portanto, não há membrana que seja suficientemente capaz, a não ser que nós coloquemos lá um caixão de betão armado, e então sim, podemos colocar essa planta dentro de um vaso, dentro de um caixão de betão armado, e podemos lá colocá-la em cima, mas com essas proteções adicionais. Tudo o resto, a maior parte das plantas nós podemos colocar em cima da cobertura, e o que é que nós temos? Temos em conclusão, e já estou aqui 5 minutos para além da hora, para vos dizer que, enfim, chegamos a uma cobertura, ou digamos à conclusão de que as coberturas verdes são coberturas fáceis, não tem nada de complexo. O sistema de impermeabilização é algo muito similar àquilo que nós fazemos com outro tipo de coberturas, apenas com a característica de ter aditivo anti-raízes e de ter um sistema de drenagem capaz de ter alguma retenção de água para contribuir para a própria saúde e digamos, longevidade das plantas, sendo que a própria cobertura ajardinada permite, digamos, uma maior proteção do sistema de impermeabilização e, portanto, também uma maior longevidade do sistema de impermeabilização dessa cobertura. Adicionando, naturalmente, aquilo que dissemos no início, que é a diminuição do impacto negativo que as estruturas
digamos, em meio urbano têm cada vez que crescemos, digamos, as nossas cidades, fazendo com que, passando, digamos, aquilo que é o que roubamos ao terreno, ao colocar lá uma construção, dar-lhe um pouco, digamos, desse terreno ao colocá-lo numa cobertura ajardinada, quer pela capacidade de retenção de água, quer pela capacidade de produção de por exemplo, dióxido de carbono, de filtragem de poluentes, quer pela redução sonora, quer para o próprio edifício, porque a cobertura ajardinada, de certa forma, vai melhorar a capacidade acústica dessa cobertura, mas também para a própria área envolvente, porque uma cobertura ajardinada reflete menos o som e, portanto, os sons que na cidade se refletem dos edifícios de uns para os outros, a cobertura ajardinada vai também ter uma contribuição positiva naquilo que é a poluição sonora da própria cidade em si, e como já disse antes, contribui também termicamente, quer para o edifício, sobretudo na situação de verão, mas contribui também muito para a melhoria ou para a diminuição da ilha de calor da cidade e, portanto, para o comportamento térmico da cidade em si. Estamos aqui, portanto, a chegar àquilo que podemos chamar um contributo para uma cidade mais sustentável. É, portanto, digamos, aconselhável de incentivar, sempre que possível, que quando nós escolhemos um sistema para as nossas coberturas, que possamos colocar também como forte possibilidade a colocação de uma cobertura verde. Eu adianto já uma resposta e termino aqui, mas já estou a entrar na área das respostas. Há pouco aqui no chat dei uma pequena resposta a alguém que me perguntava, então e se colocarmos a relva sintética, nada contra, enfim, tudo a favor, mas é uma cobertura como outra qualquer, não é uma cobertura viva, ou seja, é uma cobertura com um acabamento que por acaso é verde, podíamos chamar uma cobertura verde por isso, mas aqui as coberturas verdes têm a intenção de ser coberturas vivas. É claro que nós podemos colocar lá um elemento de capacidade de retenção de água, até lá podíamos colocar o elemento drenante com capacidade de absorção. Não tínhamos era a produção de oxigênio, não tínhamos as outras vantagens, digamos, da cobertura viva, da cobertura verde, no sentido de cobertura viva. Mas, naturalmente, podemos colocar uma cobertura com uma relva sintética, passaria a ser uma cobertura, digamos, com as outras valias de coberturas acessíveis, não das coberturas vivas. Dito isto, eu termino por aqui a nossa apresentação, fico à vossa, eu e naturalmente eu e o João, peço aqui a ajuda à Joana, que nos possa olhar aí para o chat e ver se por acaso há perguntas e antes de nos despedirmos das pessoas podermos ir respondendo a algumas perguntas. Eu, entretanto, enquanto dou aqui um minuto à Joana para verificar se há perguntas, quero vos dizer, respondendo a algumas perguntas que nos vão fazendo sobre as gravações, alguns de vós com certeza já receberam ontem umas ligações que enviámos relacionadas com o link para poderem ver as gravações das 2 sessões anteriores. Iremos fazer mais tarde a mesma coisa em relação a esta sessão, assim como iremos também enviar cópia dos slides que apresentámos nesta sessão. Também, a partir da próxima semana, começaremos a enviar a cada pessoa que esteve presente nos webinars o certificado individual a cada um certificado por cada uma das apresentações. Joana, é a tua vez de dizeres alguma coisa. Antes de mais, obrigada aos 2 oradores pela excelente apresentação. Várias perguntas já foram sendo respondidas através do chat. Tínhamos aqui uma relativa também ao Impercep. O Vítor Carmo pergunta-nos, uma vez que o Impercep 200 não é anti-raiz, se existe algum problema de se desenvolverem raízes ao longo do platô DE25. E já agora, complemento também com outra questão relativamente à tela drenante. Estamos aqui o José Carvalho a perguntar se ela é perfurada. Só assim uma resposta rápida, estamos um bocadinho em cima da hora. João, queres adiantar ou queres que eu posso avançar? Pode avançar. Primeiro, em relação à questão que é mais fácil, em relação à tela perfurada, é claro que sim, a tela drenante é perfurada. O João tentou explicar há pouco, portanto, ela tem uma capacidade de reter água
Depois eu vou tentar ir aqui para trás até ao sítio da imagem para, não sei se vos aparece aí a imagem. No meio, portanto, este sistema tem esta capacidade, por um lado, de comunicação entre os vasos, ou seja, entre as várias cuvetes, vou-lhe chamar assim, quando se enche uma cuvete, ela comunica com as restantes. Isto tem a vantagem, por exemplo, enfim, quando há uma rega num ponto, naturalmente, não está a regar o resto do terreno. Mas lá embaixo, a água é distribuída por toda a cobertura. E primeiro vai encher as cuvetes todas. Quando elas estão cheias, há alguns dessas passagens, não sei se conseguem ver na imagem do meio, há ali, naquelas passagens, algumas têm furinhos. Esses furinhos permitem exatamente a drenagem para baixo, e para baixo há depois a drenagem do excedente de água. Isto é importante na capacidade de drenagem do sistema. Eu posso-vos alertar que, por vezes, encontramos situações de sistemas de cobertura ajardinada em que colocam mantas drenantes com geotêxtil agarrado, aquelas que nós utilizamos, nomeadamente, em paredes enterradas, por exemplo, na vertical, em paredes enterradas, que são mantas pitonadas, que de um lado têm um geotêxtil agarrado aos pitons. A primeira coisa é que essas mantas pitonadas com geotêxtil agarrado não estão preparadas para fazer retenção de água, ou seja, toda a água que passar o geotêxtil, ela vai drenar, não vai lá ficar retida água nenhuma. E a drenagem, ainda assim, é mais dificultada, ela vai-se fazer entre o geotêxtil e a parte de baixo, e vai-se fazer por ali até chegar à zona, às bocas de drenagem, aos tubos de queda. E é aí que essa manta pitonada tem que levar um furo para, digamos, estar a fazer a drenagem por aí. É mais fácil de entupir, é mais fácil de funcionar menos bem e, sobretudo, não faz acumulação de água. Às vezes encontramos isso, às vezes é aceitável por exemplo, num canteiro, numa pequena floreira, numa cobertura de grande dimensão, não seria naturalmente o mais aconselhável. Relativamente à questão de se as raízes... Joana, lembra-me só a pergunta exatamente, era se as raízes se expandem... Como o Impercep 200, exatamente, se havia algum problema. Elas expandem-se, mas não há problema. Isto para dizer o quê? Quando nós levantamos uma cobertura ajardinada com 10, 15 anos, nós conseguimos verificar que algumas raízes, as mais fininhas, atravessam o geotêxtil e vão buscar água dentro das cuvetes. Ou seja, se a cuvete está lá cheia de água, as raízes vão à procura de umidade e vão alimentar-se dentro da própria cuvete. Não passam normalmente da cuvete para baixo, também se passarem pelos furinhos, a seguir tem uma membrana que é resistente às raízes e, portanto, as raízes não têm muita tendência para passar para baixo, e quando passa alguma digamos, sem importância, porque, como disse antes, o efeito do antirraiz é realmente uma espécie de repelente, é como se tivesse um sabor que a planta não gosta, ou como se tivesse um cheiro que a raiz não gosta, e, portanto, ela não tem tendência a ir lá, digamos, agarrar-se à tela de impermeabilização, ela fica assim onde há umidade, que é dentro da própria cuvete. Portanto, as cuvetes ficam ali com algumas raízes, não deixam de ter alguma capacidade de retenção de água na mesma, e não têm, digamos, nenhum inconveniente, a não ser o facto de que as plantas se alimentam diretamente dessa água, mesmo antes dela estar a evaporar para o terreno, porque a função era ela evaporar para o terreno e dar umidade ao terreno para voltar a alimentar as plantas. Elas fazem um curto-circuito nesse processo. Algumas vão-se lá alimentar, mas sem qualquer problema. Obrigada, meu engenheiro. Nós estamos um bocadinho em cima da hora, aliás, já passámos a hora. Há aqui algumas perguntas que se calhar é preferível nós respondermos por e-mail, porque provavelmente já nos vai tomar algum tempo. Joana, sim. Só como temos muita gente a ver ainda, mais uma ou duas perguntas podemos muito rapidamente responder, se houver assim mais uma ou duas. Se entretanto virmos que as pessoas também têm o seu tempo, não vamos ocupá-los, diria, há alguma que vejas que é assim mais importante? Se não, fechamos por aqui. Podemos ver, por exemplo, aqui o José Carvalho está-nos a perguntar se podemos comentar o aumento da esperança de vida das telas com o sistema de cobertura verde. Qual será a diferença?
Essa é a pergunta que vale 1 milhão, como costuma dizer. Isso é um bocadinho como às vezes nos perguntam. Nós damos 10 anos de garantia dos sistemas de impermeabilização que estão certificados pelo LNEC, mas efetivamente quanto tempo é que eles duram? Duram só 10 anos? Eu costumo dizer, não, nós temos muitos desses sistemas com 30 anos e ainda estão lá para durar mais 10 ou 20 se calhar. E a garantia foi de 10 porque o LNEC, nós não damos garantia, digamos, porque nos apetece dar uma determinada garantia. Damos porque o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, ao longo dos muitos anos, já são mais de 30 a verificar, a ver coberturas, se calhar já podia ter dito que algumas delas estão lá há 20 anos sem manutenção, mas, sobretudo, vai garantindo é que todos os sistemas que têm visto, que estão dentro dos sistemas, digamos, de aplicação, pelo menos nos primeiros 10 anos não necessitam de manutenção e continuam a viver muito bem sem qualquer manutenção. É claro que devemos considerar que pelo menos há aquela manutenção de ir lá às caleiras, limpar algumas ervinhas e não deixar que o sistema se entupa. De resto, elas devem funcionar bem esses 10 anos. Agora, funcionam muito mais. Quanto tempo é que mais funcionam? Numa cobertura ajardinada, provavelmente eu não posso atrever a dizer se duram mais de 30 ou mais de 40. Há pouco referi o facto do Centro Cultural de Belém, que tem 28 anos e meio ou 29 anos, aquela cobertura ajardinada, os únicos problemas que teve até hoje foi nos bocais, que já, digamos, tiveram o seu tempo de vida, porque na altura foram feitos com bocais de descarga em chapa zincada, que naturalmente teriam, se calhar, 15, 16, 20 anos de vida, já vão com quase 30. É normal que aqueles bocais de chapa zincada já estejam a necessitar de ser substituídos, mas o resto, a zona corrente da cobertura, se calhar está lá para durar mais 20 anos. Não sei. Até nós nos perguntamos se o anti-raízes, à partida, era para durar 30 anos. Pelos vistos, dura. Não sabemos dizer quanto mais tempo dura. Pelo menos 30, pelos vistos, dura. Naturalmente que o próprio tipo de uso tem a sua influência. Que é claro que o tipo de raízes, o tipo de agressividade que pode haver na cobertura ajardinada, não há, nomeadamente, radiação ultravioleta que esteja a atacar a tela, e também a variação de temperatura na tela é muito menor. Portanto, se uma cobertura normal facilmente dura 20, 30 anos, uma cobertura ajardinada durará muito mais. Quanto? É a tal pergunta que vale 1 milhão. Ninguém o deverá dizer. Às vezes encontramos produtos que nasceram ontem e já dão garantias de 50 anos. Nós já nascemos há 50 anos, mas não damos garantia de 50 anos, apesar de termos produtos que provavelmente duram esses 50 anos. Obrigada, Engenheiro Jorge Pombo. Não sei se ainda gostariam então se ainda conseguimos responder a mais uma pergunta. Temos aqui o Nuno Alexandre a falar-nos relativamente ao caso do Centro Champalimau, da proteção anti-raízes, está no fundo de todo o sistema. Se haverá possibilidade do atravessamento das raízes do sistema até à impermeabilização. Devemos referir que aquele sistema levou também telas anti-raízes por baixo. Aquela proteção tinha, digamos, 2 aspectos em mente. Por um lado, estamos a falar de uma cobertura que está ao nível da estrada, ou seja, está ao nível da rua. É uma cobertura muito grande sobre o parque de estacionamento e, portanto, está ao nível da rua. Entram, digamos, equipamentos de jardinagem pesados, portanto, entram equipamentos que, naturalmente, que o promotor pensou amanhã entra aqui uma pequena máquina que vai lavrar a terra, ou que vai, até porque há árvores também de grande porte ali, e, portanto, houve ali a intenção de proteger a impermeabilização, quer das árvores de grande porte que lá estão e que vão crescendo ao longo dos anos, quer da possibilidade de equipamentos, de máquinas de movimento de terras que possam, ao longo dos anos, entrar ali para fazer algum trabalho de jardinagem mais intenso. E por isso é que se fez, digamos, aquela proteção adicional, que numa situação normal não seria necessário. Claro que aquela betonilha faz exatamente isso, ou seja, protege mecanicamente se houver trabalhos que possam ir até lá abaixo em termos de jardinagem, como protege um pouco mais alguma raiz de alguma árvore de maior porte que chegue lá abaixo, e aquela betoninha na prática até foi um betão armado. Foi uma betonilha armada para ter essa capacidade de resistir um pouco mais
ao tal canhão, digamos, como eu dizia há pouco, o sistema é à prova de raízes, como um colete é à prova de bala, mas se houver ali uma raiz tipo canhão, enfim, aquela proteção de betão está a fazer, digamos, a tal proteção adicional a essa possibilidade. Obrigada, engenheiro. Nós realmente já estamos 10 minutos um bocadinho fora de horas, se calhar acho que seria... Há aqui talvez ainda algumas perguntas por responder, de qualquer das formas nós também depois fazemos a posteriori essa resposta. Tem os nossos e-mails também todos presentes no site, alguma coisa que surge entretanto também podem enviar-vos, estamos sempre disponíveis. Resta-nos agradecer a vossa presença e esperamos por vocês na próxima sessão, exatamente daqui a uma semana. Não sei se algum dos oradores ainda queria deixar algumas palavras de despedida. Apenas agradecer a todos e desejar uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa atenção e, como disse a Joana, a partir de, provavelmente ainda hoje ao final do dia, se não amanhã de manhã, já encontrarão no site da Imperal o link para a inscrição na próxima sessão, que de qualquer forma vos será enviado depois um e-mail de convite entre o dia da manhã e a segunda-feira no máximo. Obrigado a todos também. Agradecer a vossa atenção e que estejam presentes na próxima semana. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Boa tarde, obrigada. Até a próxima.